pessoal, beleza? Estamos aqui ó, na aula 9 já, hein? 9 de abril, quinta-feira. Vamos lá para o módulo 8, sexto ano, liçãozinha na página 770 e na página 771. O que nós vamos fazer hoje então? Vamos entender um pouquinho mais de geometria, certo? Nós vamos ver pontos, retas, segmentos de reta e vamos lá. Aqui eu tenho que cortar o T, né? Direitinho. E é o seguinte, vamos por partes, né? A primeira parte nós vamos chamar de ponto. O que é o ponto? O ponto é esse, é um pontinho que você faz numa folha, né? E esse ponto, dentro da geometria, ele sempre vai ter uma letra maiúscula como referência. Então, para você fazer um ponto, você faz uma bolinha e coloca o nome maiúsculo. Agora, e reta? O que é uma reta em geometria? A reta é um risco, né, que você tem. E ela é sempre representada por uma letra minúscula. Coloquei R minúsculo aqui, mas poderia ser qualquer outra letra, mas minúscula, tá? E eu posso ter também numa reta, eu posso colocar dois pontos numa reta, tá? Esse aqui, ó, no caso, o ponto Q e o ponto P, beleza? E eu tenho também o que? Segmento de reta. O que é o segmento de reta? É a parte de uma reta, onde eu pego os dois pontos. Nesse caso aqui, a gente tem uma simbologia para ele, tá? Se eu vou pegar esses dois pontos, eu sou obrigado a colocar AB e o tracinho em cima significando um segmento de reta, tá bom? Pode ser outro. Vamos supor, eu pego esse aqui, ó, tem um ponto A, B e C. Eu posso colocar aqui, ó, poderia colocar, em vez de AB, vou colocar C, D e E. Eu posso dizer que CD é um segmento de reta e eu posso dizer que o DE é outro segmento de reta. Inclusive, turma, eu posso até colocar as medidas aqui, tá? Então, vamos supor, eu posso falar AB 5 centímetros. Aí eu vou pegar na régua 5 centímetros e vou traçar e colocar os dois pontos, tá? Ah, o segmento CD tem 3 centímetros. Então, e o segmento DE tem 2 centímetros. Tá? Eu posso colocar dessa maneira. Ainda eu posso representar o seguinte, eu posso representar que CE, esse CE, ele vale 5 centímetros. Ou seja, 3 centímetros de um e 3 centímetros de outro, então esse segmento CE tem 5 centímetros. Estão entendendo? É ponto, reta e segmento de reta. Nós temos os três meios aqui, tá? A gente pode colocar na lousa a mesma coisa, ó. Vamos colocar uma reta, que ela é infinita, né? Nós podemos prolongar as retas. Uma reta eu posso prolongar ela para os dois lados, ela é infinita. Então eu posso colocar esse cara aqui, é o meu ponto, ok? Ponto, eu coloco letra maiúscula, não precisa ser necessariamente A, pode ser qualquer letra do alfabeto, beleza? E aqui, se eu colocar um outro aqui, ó, B, eu tenho uma reta, dois pontos numa reta, e se eu colocar assim AB, eu digo que é um segmento de reta. Perfeito? Entendido essa parte? Então vamos para a próxima parte, que tem bastante hoje, hein? Beleza? Vamos lá. Voltando então, pessoal. Seguinte, agora eu tenho aqui, ó, polígonos, ok? O que são polígonos? Estão na página 472, né? Então um polígono desenhado à esquerda é um quadrilátero, porque possui 4 vértices. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho os vértices daqui do meu quadrilátero, ok? 4 lados, quadriláteros. 1, 2, 3, 4. Esses caras são os meus vértices, as pontinhas que ficam. Sempre letra maiúscula, porque não deixa de ser um ponto. A união dos pontos eu tenho uma reta, ok? Então, nesse caso aqui, se eu tenho definido aqui a reta dois pontos, é um segmento de reta. Então eu tenho o segmento AB, tenho o segmento BC, tenho o segmento CD, eu tenho o segmento DA, beleza? Nesse princípio aqui, desse polígono, é um quadrilátero. E o outro, como é que eu chamo esse cara aqui? Que tem quantos vértices tem esse cara aí? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, é um pentágono. Por quê? Porque tem 5 partes. Então ele tem aqui, ó, um vértice, 2, 3, 4, 5. Então olha só que interessante. Eu posso construir as minhas figuras geométricas a partir do que o exercício pede, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um segmento AB, um segmento BC e um segmento CD. Então vamos supor, depende do que o exercício for me dando,
eu poderia muito bem construir um triângulo. Concorda? Ó, eu tenho o meu segmento A, aqui B e aqui C. Então eu poderia dar valores para esses segmentos e para eu poder formar a minha figura geométrica nesse caso. Perfeito? Então olha que interessante. Ó. Então eu tenho nessas três figuras aqui, eu tenho um triângulo, 3 lados, eu tenho um quadrilátero, 4 lados, não precisa ser necessariamente um retângulo ou um quadrado, eu tenho uma forma aqui de 4 vértices, um quadrilátero. Eu tenho um pentágono, 5 lados, e assim por diante. Eu tenho várias outras figuras geométricas, tá bom? Cada um com a sua nomenclatura, tá? Então, dessa maneira que eu associo os meus lados, tá? Ó, meu lado AB, meu lado BC e meu lado CD. Ah, professor, mas eu poderia colocar meu lado BA? Sim, AB e BA é a mesma coisa. Na nossa próxima aulinha, né, no próximo segmento que eu vou passar aqui, eu vou explicar um pouquinho de direção que a gente tem que tomar nessas retas. Tá bom? Então, olha que interessante. AB, CD. Aqui, SORTE. Beleza? Então, os exemplos aqui na página 472, para a gente estar podendo sempre entender um pouco mais o conteúdo. Eu estou passando exatamente o que está na apostila, certo? E eu tenho certeza que vocês vão ler, porque precisa ler, e tem que ter o entendimento. Vocês sabem que na matemática é importante o entendimento, por isso que a leitura é fundamental, a interpretação é melhor ainda, tá? Então eu vou estar passando agora para as partes de semirreta e ângulos, que é a nossa aula. Ângulos é importante, tem que entender. Vamos ver aqui, olha que interessante. Aqui, cada figura dessa tem um ângulo, certo? E aqui, cada figura daqui também tem um ângulo. Como aqui no triângulo nós temos 3 ângulos, ok? Cada particularidade de figuras geométricas, eu tenho uma quantidade que eu posso estar medindo dentro para saber qual que é o ângulo que eu tenho, certo? Nós vamos começar a princípio aqui, que nós já estamos estudando, do triângulo e do quadrilátero. Do triângulo, se eu somar os 3 ângulos internos de um triângulo, sempre vai medir 180 graus, tá? Quadriláteros, a medida deles é o dobro do triângulo, que é 360. Mas ao longo do nosso curso de matemática nós vamos entender onde que nós vamos ter que usar, como que vai ser e como é que eu faço essa medida, né? A gente já sabe que a medida desses ângulos nós temos um instrumentinho chamado de quê? Transferidor, exatamente. Quem pensou nele, a gente consegue medir. Mas não precisa, às vezes, nem do transferidor para a gente saber qual é o ângulo. Porque o exercício ele pode nos dar essa oportunidade de entendermos e já, só olhando, a gente já sabe qual que é o ângulo. Tá bom? Isso são tudo coisas que vocês vão estar aprendendo ao redor, né, no decorrer desse ano aqui. Tem muita coisa bacana, muito. Geometria é show de bola, tá bom, pessoal? Vamos então para a próxima dica. Voltei, turminha, para falar sobre o que? Semirreta e ângulos, ok? Nós vamos agora entender o que é uma semirreta. Vamos lá então. Eu estou passando aqui uma reta, certo? Nessa reta eu vou colocar um ponto aqui no meio A, vou colocar um ponto P e vou colocar um ponto B. O que seria semirreta? Veja bem, se a nomenclatura, um nome é diferente do outro. Então, uma reta, você já sabe, eu coloquei lá, que uma reta eu posso desenhar assim, um risco, que eu posso prolongar quando eu quiser, porque são reta, é uma reta, né? Eu coloco uma letra minúscula para definir ela, que ela é uma reta, beleza? Agora, eu parti também na outra explicação, que se eu pego um pontinho aqui, um ponto, ele é escrito com uma letra maiúscula. E se eu pego esse outro ponto aqui, ó, letra maiúscula, e eu tiro da minha reta, eu tenho o quê? Eu tenho um segmento de reta, beleza? Se eu tiro essa parte aqui, só essa parte eu chamo de quê? De segmento de reta. E também disse que o segmento de reta, ele tem o quê? Ele tem um risquinho em cima para dizer que é segmento de reta. Bom, e uma semirreta? O que quer dizer uma semirreta? O próprio nome já está falando, né? Metade de uma reta. Então veja bem, para que ela possa ser uma semirreta, nós precisamos ter algumas coisas. Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, todo o ponto P à esquerda, eu vou pegar todos os pontos. Então, se eu pego o ponto P e esse ponto A em diante,
e eu coloco uma flechinha, o que isso quer dizer? Essa flechinha significa que é semi-reta. Primeiro, a nomenclatura desse símbolo em cima dos pontos se chama o quê? Semi-reta. Perfeito? Entenderam? Esse P aqui, ele é meu ponto de origem. Então, todo ponto, esse ponto P, todos os outros pontos que eu pego à minha esquerda, faz parte do que eu quero, porque eu estou falando que é uma semi-reta. Perfeito? Então, eu tenho a minha esquerda aqui, nessa reta que eu fiz, o próximo ponto aqui do meu de origem não é o A, então eu coloco aqui, ponto de origem, e o próximo ponto que eu tenho é A. Então, isso aqui se chama semi-reta, tá? E se eu quiser pegar a direita do meu ponto? Então, também, eu coloco o P como ponto de origem e o B. Entenderam? Entenderam agora a diferença? Gente, presta atenção, tá, meu sexto ano? Ó, isso daqui é diferente disso daqui. Isso daqui é segmento de reta. É segmento de reta, AB, certo? Agora, quando eu tenho uma flechinha, significa o quê? Semi-reta. Entenderam? Olha que interessante, tá? Para vocês verem como que a geometria ela é bacana. Ela é cheia de regra e tal, mas no dia a dia a gente acaba pegando tudo o que ela fornece para nós, tá bom? Bom, beleza. Agora, mas por que eu escrevi aqui junto de ângulos? Porque é fácil, ó. Se eu tenho aqui uma semi-reta, vamos supor, eu tenho aqui, ó, meu ponto A, eu tenho aqui o meu ponto P e eu tenho aqui meu ponto B, eu posso fazer também essa simbologia aqui, ó, do meu ponto A, tá vendo aqui a P, não é? Aqui é um segmento que eu tenho, um segmento de reta. Só que se eu pego do ponto PA, eu tenho o quê? Eu tenho uma semi-reta que está indo para cima. E embaixo eu tenho outra semi-reta que vai para baixo, certo? E aqui, ó, nesse ponto de origem, eu tenho um ângulo, né? E ângulo, a gente sabe que para a gente representar ângulo, a simbologia de um ângulo, eu coloco assim, ó, A, P, B. E se eu colocar um chapéuzinho em cima do P, eu estou dizendo que esse cara aqui é meu ângulo. Vocês viram como são interessante, né? A construção da geometria com a simbologia é muito interessante. Então eu tenho o quê? O ponto, eu tenho o segmento, eu tenho a semi-reta e agora eu tenho o ângulo. Tudo faz parte. É um caminho que a gente tem que estar seguindo para estar entendendo. Então, assim, eu tenho aqui alguns exercícios muito legais, tá? Eu tenho um exercício aqui da página 473, que é super bacana, tá? O exercício 2, vocês vão ter que estar usando o lápis de cor para estar fazendo aí, né? As minhas semi-retas, vai ser super bacana, né? E aqui tem uma coisa interessante, uma definição do que é ângulo, tá? O ângulo é o quê? É a união de duas semi-retas que possuem a mesma origem. Olha que definição interessante. Então, claro, eu tenho a mesma origem aqui, para o A e para o B. Então, isso é ângulo, tá bom? Se vocês quiserem até colocar marca-texto aqui, é nessa parte aqui, tá bom? Eu já até mostrei um pouquinho aqui a lição de cima, mas tudo bem, faz parte. Tá bom, gente? Então, olha só, esse cara aqui, ele é meu vértice. Então, esse aqui é um lado e esse aqui é outro lado, né? Agora, a gente começa a entender um pouquinho quando a gente vai construir um ângulo, o que é para ser construído, por que a gente tem que ter uma reta, por que tem que ter outra reta, o que é isso, e assim a gente tem tantas coisas bacanas para a gente fazer. A geometria é uma coisa muito legal, tá, para ser feita, né? E só que para a gente fazer geometria, a gente tem alguns instrumentos, tem que ter régua, a gente tem que ter transferidor, a gente tem que ter compasso, o esquadro ajuda bastante, né? Então, assim, isso tem que estar sempre em perfeito estado. Não adianta a gente ter uma aula, vamos supor, para usar o compasso. Você vai tirar o compasso, a pontinha está quebrada, né? Ou você vai usar a régua, você vai tirar da mochila a régua quebrada. Então, a gente tem que ter aqui um cuidado, né? Tem que ter responsabilidade com os nossos instrumentos de trabalho, por que não? Né? Vocês não têm que estar usando tudo isso para estar construindo alguma coisa, então vocês têm que zelar bastante pelos instrumentos, pelo material que você tem, tá bom, pessoal? Não é só caderno, borracha, lápis, agora vocês têm outros instrumentos para estar ajudando. Então, vamos passar para a próxima parte, tá bom? Fui!
Voltei, pessoal, para falar mais uma coisa. No exercício 4 aí da página 474, tá? Ele está pedindo o seguinte: usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos AFB e CBF. AFB e CBF. Então é o seguinte, eu já disse que essa medida aqui é o ângulo que eu tenho, né? Então o que acontece? Se esse é o F, não é esse ângulo aqui? Agora, quais que são as minhas semirretas? A e B, né? Ó, A e B. Então é AFB. Então seria esse ângulo aqui que eu quero saber, ok? AFB. Então vocês vão pegar o transferidor e vão medir esse ângulo. A resposta eu tenho que colocar assim, ó, a medida do ângulo AFB é igual. A gente coloca um Mzinho antes para falar sobre a medida. Tá? Essa é como se fosse a resposta. Em vez de você colocar R, né, de resposta, você coloca essa simbologia aqui para me dar a resposta. Agora olha só o outro, ó. CBF. Quem é o B? É esse cara aqui. Agora quem que é o C? O C é esse. E quem que é o F? É esse. Então ele quer quem? O B, ele quer esse ângulo aqui, ó, que vai daqui até aqui. É essa abertura que vocês vão ter que estar colocando. Então a resposta vocês vão colocar a medida do ângulo, né? CBF é tanto. Então olha que interessante, turma. Eu posso medir daqui até aqui, né? Ó, olhando o exercício eu já vejo algumas coisas. Eu sei que aqui é um ângulo de 90 graus. Se eu quisesse saber o ângulo A, eu saberia, sem usar o transferidor. Aqui a mesma coisa, esse ângulo E aqui, ó, da figura BED, também é um ângulo de 90 graus. Aqui também é um ângulo de 90 graus, ó, BEF. Entenderam como que é interessante? A gente começa já a pegar, né, uma certa rapidez na resposta do exercício quando eu começo a analisar ele. Então o que acontece? Eu tenho que pegar essa partinha. Esse exercício é fácil porque é só pegar o transferidor, colocar aqui a pontinha no vértice, né, do F, coloca aqui e já mede e vocês já têm. Lembrando que é esse aqui, ó, AFB, ó, A, F e o B, essa medida aqui, né, ó. Depois eu quero essa e essa. Perfeito, turma? Eu só passei aqui só para dar uma ajudinha, vocês vão conseguir, tá bom? Façam aí com carinho que vocês vão conseguir chegar. É isso aí, vamos para a próxima aula. Hoje, amanhã, não sei, mas logo logo a aula vai ser 10. Só aguardar, pessoal. Fui!